Agora chega de falar do que deu errado e vamos falar do que deu certo. Essa é a parte boa, né? Logo após a vinheta, a gente volta a falar sobre o nosso assunto, ok? Fica aí comigo, não sai daí não. And I'm feeling good. I'm feeling good. O que deu certo? Primeira coisa de tudo, entender como funcionam os alimentos e o seu corpo, o tal do déficit calórico. Uma vez que você entende isso, e você não precisa restringir nada da sua alimentação, cara, é só felicidade. Aprender sobre os alimentos é uma coisa muito legal, não só para você alcançar ali o peso desejado, mas para a vida. Afinal de contas, como o seu corpo entende aquela maçã que você está comendo, aquele feijão com arroz, o que no final das contas aquilo se transforma, né? Até para você parar de tornar alimentos vilões. Ah, eu não como arroz porque ele é rico em carboidrato, mas você precisa de uma dose de carboidrato diária. Então o arroz ele é importante. E a base da alimentação brasileira, que é o arroz com feijão, é uma das melhores bases nutricional que existe no mundo. Isso não sou eu que estou falando. Se você fizer uma pesquisa rápida e conversar com alguns nutricionistas, eles vão te falar isso, né? Então, é importante você entender como funcionam os alimentos, entender essa dinâmica do déficit calórico. Você não vai cortar mais nada da sua vida e você vai continuar emagrecendo e você vai continuar ganhando massa muscular e você vai ser feliz pro resto da vida. Consistência. Pô, isso é importantíssimo, consistência. Todos os dias você tem que ir para academia. Você tem que tornar disso um hábito. Antes eu não gostava de ir para academia. Mas como eu decidi mudar de vida, como eu decidi transformar meu corpo, eu fiz disso um objetivo. E eu vou todos os dias para academia. E por incrível que pareça, alguém tinha me falado isso no passado e eu não acreditei muito, até porque eu já tinha tentado algumas vezes e isso não aconteceu, mas dessa vez funcionou. Quando você começa a frequentar a academia, mesmo ali por determinação, por objetivo, não porque você gosta, com o passar do tempo, aquilo vai se tornar um hábito. E com a transformação do seu corpo, aquilo vira um hábito bom. E você passa realmente a gostar de ir para a academia. E hoje em dia, por exemplo, no dia que eu não vou na academia, eu sinto falta. Eu falo, pô, pulei o dia da academia. Então é muito legal você ter consistência, é muito legal você ter esse objetivo. Isso vai transformar a sua vida, isso vai transformar o seu corpo. Faça disso um objetivo de vida. Menos açúcar na dieta. Eu tirei o açúcar, por exemplo, do café. O café era uma coisa que eu não tomava sem açúcar, mas nem que me pagasse. Tentei várias vezes, influenciado por várias pessoas. Pô, tome café sem açúcar, você vai se acostumar com o tempo. E eu não tomei. Então, quando eu resolvi fazer do objetivo da minha vida melhorar, transformar meu corpo, eu fiz alguns sacrifícios. E um desses sacrifícios foi cortar o açúcar do meu café. E vou te falar, faz uma diferença absurda, porque quanto mais você conseguir tirar de alimentos industrializados, melhor. Então, por exemplo, tirar o açúcar do café. Eu troquei a Coca-Cola normal pela Coca-Cola zero. Quantas vezes eu fiz piada com uma pessoa que vai no restaurante e pede aquele prato de comida enorme e pede uma Coca zero? Mas no final das contas faz muito sentido isso. Quando você entende sobre déficit calórico, aquela açúcar que ele deixou de consumir da Coca-Cola normal vai fazer diferença no final do dia da contabilização calórica dele. Então, corte o açúcar daquilo que você conseguir, do café, de bebidas industrializadas. Se você conseguir diminuir bebidas industrializadas, melhor ainda. Eu diminuí a quantidade de Coca que eu bebo, não deixei de beber Coca-Cola, e quando bebo, eu opto pela Coca-Cola zero. Em alguns momentos não é possível. Você está num restaurante e o cara fala, não tem Coca-Cola zero, eu quero beber uma Coca-Cola, eu bebo a Coca-Cola com açúcar mesmo. Eu sei que ali eu ingeria uma quantidade maior de calorias do que se fosse uma Coca-Cola zero. E eu preciso compensar isso de alguma forma. Então isso faz parte do processo de emagrecimento. Beba muita água. A água é um dos alimentos mais importantes nesse processo de emagrecimento e um dos alimentos mais importantes para a vida. Beber uma quantidade ideal de água diária faz com que o seu corpo não retenha líquido. E isso faz uma diferença visual na balança. Além de fazer uma puta diferença na sua saúde, né? Então, beba muita água. Na internet você vai encontrar ali qual a quantidade ideal de ingestão de água, de acordo com o seu corpo, de acordo com o seu peso, com o seu biotipo e tudo mais. Mas eu, por exemplo, tomo ali
de 2 a 3 litros de água por dia. E por fim, mas não menos importante, o treinamento em si. Uma coisa que eu aprendi sobre o treinamento é que a mecânica do exercício é muito mais importante do que a quantidade de peso que você levanta. Então, assim, antes eu tinha uma falsa impressão de que quanto mais peso eu pegasse, mais forte eu ficaria. Mas não funciona assim. A mecânica do exercício é mais importante. Então, para você que é iniciante, dê preferência de fazer os exercícios na máquina. A chance de você errar o movimento é muito menor. Então, o peso, na verdade, ele é uma evolução natural, de acordo com a intensidade dos exercícios que você vai fazendo durante todo o processo. Não vai para a academia agora, chega lá e levantar 20 quilos de cada lado do supino livre. Vai para o supino na máquina e ponha menos peso. Entenda como funciona o mecanismo do exercício, para depois você ir para exercícios livres. Desde que possível, claro, tem academia que não vai ter ali aquela máquina para aquele exercício específico. Mas mesmo os exercícios que são livres, peça ajuda ao personal da academia ou a um colega que saiba executar melhor o exercício. Existem pesquisas na internet que mostram que pessoas que fizeram exercício com a melhor mecânica tiveram melhor progresso do que quem fez com maior quantidade de peso, mas com a mecânica incorreta. Então, sabe aquela história que eu falei lá atrás da comparação? Não se compare a ninguém. Comece o seu exercício. O cara levanta 60 de cada lado. Começa com o que você consegue, com 10. Um dia você vai chegar no 60, quem sabe até mais. Mas não faça essa comparação. Foque em fazer o exercício de forma correta. Isso é muito importante. Eu foquei na execução correta dos exercícios e isso fez uma diferença muito grande no resultado final, tá? Beleza, pessoal? Então é isso aí. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Eu falei das 5 coisas que não deram certo, das 5 coisas que deram certo no meu processo de emagrecimento. É claro que essa lista é muito maior, mas se eu fosse falar aqui no vídeo, esse vídeo ia ficar muito extenso. Agradeço a quem acompanhou o vídeo até o final. De novo, dá aquele like se você gostou do conteúdo, compartilha para que esse vídeo possa alcançar mais pessoas, tá bom? Agradeço demais e até o próximo vídeo. Valeu!